Boa tarde, turma. Vamos dar início a mais uma aula. O nosso conteúdo hoje, matemática, tá certo? Medidas de comprimento. Nós vamos ver o que é medidas padronizadas e o que é medidas não padronizadas. Então, vocês abram o livro de vocês de matemática. Esse aqui, vem voar, na página 70. E vocês vão observar quem são as medidas não padronizadas. Então, as medidas não padronizadas é o que, ó? O cúbito, tá vendo? Que é essa parte aqui do nosso braço, ó, daqui até aqui. Tá bom? É o polegar, né? Polegar, o palmo, o pé e o passo. Por que que essas medidas não são padronizadas? Porque, gente, as pessoas não têm essa parte do braço aqui, que a gente chama de cúbito, não tem do mesmo tamanho. As pessoas têm os comprimentos dos braços diferentes, o tamanho do palmo é diferente, tá certo? O tamanho do pé é diferente, né? Isso, e do passo também. Então, se a pessoa é mais baixa, né? Essas medidas vão ser mais pequenas. Se são mais altas, essas medidas vão ser maiores. Então, por isso que não são padronizadas, porque não são do mesmo tamanho. Para as medidas ser padronizadas, elas têm que ter sempre o mesmo tamanho, tá certo? Então, quem são as medidas padronizadas? Temos aqui, ó, a régua, a fita métrica e a trena. Ó, gente, a régua, nós podemos observar que a régua, ela é numerada em centímetros. Ó, a gente começa medindo sempre que a gente vai medir alguma coisa. A gente localiza aqui no 0, né? E vai observar até onde vai parar o comprimento desse objeto. Então, do 0 até o 1 é 1 centímetro, ó. Do 1 até o 2, ó, mais outros centímetros. E assim por diante, até chegar ao final da régua, que é 30 centímetros. Esses tracinhos, ó, a régua é toda cheia de tracinho. Esses tracinhos aqui são os milímetros. Então, o centímetro a gente usa para medir coisas pequenas. Por exemplo, se eu quero medir um livro, né? Eu posso usar a régua para medir esse livro. Se eu quero medir um lápis, eu posso também usar a régua. Se eu quero medir uma borracha, posso usar a régua também, não é isso? E para medir coisas pequenas, a gente usa o milímetro, que é esses espaçozinho pequenininho aqui, ó. Se eu quero medir o tamanho de uma formiga, que é muito pequenininha, então eu vou usar o milímetro, que é esses risquinhos aqui menores que tem dentro da régua, não é isso? Se eu quero medir coisas grandes, eu posso usar a fita métrica, né? No livro de vocês tem a fita métrica para vocês confeccionar, para vocês poderem responder a atividade, tá certo, gente? A fita métrica, ó, ela começa no 0, ó, e ela vai terminar em quê? Ó, no 100. Ela tem 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro, tá certo? Então, quando a gente vai medir coisas grandes, a gente utiliza a fita métrica ou a gente utiliza a trena, né? Que é o instrumento que o pedreiro usa, né? A trena. A trena, ela é em metros também, né? Cada 100 centímetros equivale a 1 metro, tá certo? Então, para medir coisas grandes, a gente usa o quê? A trena ou a fita métrica. Para medir coisas pequenas, a gente pode utilizar uma régua. E para medir coisas minúsculas, coisa pequena, como o exemplo que eu citei da formiga, a gente pode usar o milímetro, que é esse tracinho bem pequenininho que tem aqui na régua. Tá bom? Então, no livro de vocês, na página 321, tem aí o modelo
231. Tem aí o modelo da fita métrica que vocês vão confeccionar. Vocês vão recortar e vão montar ela, que vocês vão precisar para responder a atividade, tá bom? Vamos para a página 124 no livro de vocês. Temos aí: veja como Thalita fez para medir o comprimento de um apontador usando uma régua. Né, gente, ó, vocês estão vendo aqui que a régua pode ser utilizada para medir o apontador, para medir o tamanho da borracha, do lápis, tá vendo? Então a régua do clipe, a gente pode utilizar a régua para medir isso aqui. Por exemplo, se eu quero medir o comprimento de um lápis, como é que eu faço para centralizar? Então a gente vai centralizar no zero aqui, ó, no zero, e vai observar até onde vai, ó. Esse lápis aqui, ele mede 17 centímetros, ó, do zero, aliás, 18, ó, porque a pontinha dele, ó, chega no 18, tá vendo? Então a gente centraliza no zero e observa até qual número vai parar, tá bom? Então esse lápis aqui, ele tem 18 centímetros, tá bom? Continuando, na página 125, nós temos aqui, ó, assim como o centímetro, qual é o símbolo de centímetro? É cm. O milímetro é mm. É uma unidade de medida de comprimento padronizada. Por que é padronizada? Porque não altera, né? A régua, ela sempre vai ter 30 centímetros, né? Então é padronizada, não vai mudar. Então aqui, ó, os objetos que foram medidos utilizando uma régua, tá bom? Agora aqui tá fazendo perguntas, tem alguns bichinhos aqui. Se eu for medir o tamanho de uma joaninha, eu vou medir ela em quê? Em centímetros, em metros ou em milímetros? Então vocês têm que lembrar. O gato, eu vou usar que instrumento de medida para medir ele? A baleia, a formiga. Então vocês têm que lembrar que para medir coisas pequenas, eu vou usar o milímetro. Para medir coisas pequenas não, coisas pequenininhas, eu vou usar o milímetro. Para medir coisas pequenas, assim como um caderno, como um lápis, uma borracha, um clipe, eu vou usar o centímetro. E para medir coisas grandes, como o comprimento de uma sala, né? Então eu vou usar o quê? A fita métrica, não é isso? Ou a trena, né? Tá certo? Lembrem sempre disso. Então, os instrumentos padronizados são esses que suas medidas não alteram, tá bom? A régua, a fita métrica, a trena. E as não padronizadas, quem é? O cúbito, né? O palmo, o polegar, o pé e o passo, tá certo?